começar, então fala um pouquinho aí desse restante de julho, né? Tá com um pouquinho mais de 15 dias aí para julho acabar. Parece que Então começou ontem, né? vamos, Já está quase no meio. Como que você vê aí verdade, esses André. próximos dias de julho? Então vamos ver aqui como que vai ser mais essas semanas aí de julho, né? Estamos já na segunda semana, É, metade da segunda semana, né? Já estamos na uhum, quarta-feira. Então vamos ver como que vai ser essa metade de julho. Olha, vai ser positivo, André. Traz caminhos abertos aqui, fartura, positividade. É uma boa fase para investir na parte financeira, profissional, no trabalho, tá? Na saúde, a gente vai ter que cuidar um pouquinho ainda nesse mês, tá? Principalmente a questão das gripes, resfriados, dores no corpo, dores de cabeça, tá? Mas aparentemente vai ser um mês aqui positivo, traz caminhos abertos, fartura, tá? Tomar um pouco de cuidado com brigas e discussões, principalmente nos relacionamentos aí, na família, pessoas que estejam em volta, mas vai ser um mês tranquilo, viu, André? Vai ser um mês aí aparentemente bom. uhum. E esse segundo semestre, assim, inteiro, geral desse segundo semestre, como que você vê? Segundo semestre vai ser positivo, André, traz caminhos abertos. A gente ainda vai ter ainda que lidar melhor com a saúde, questão de chuvas, a questão do tempo vai continuar mudando aí. Isso vai afetar bastante nossa saúde, tá? Em alguns lugares mais chuva, em outros lugares bastante calor. Traz, eu acredito que vai ser mais positivo é a questão financeira, profissional do país, pode melhorar ainda nesse ano, tá? Ainda nesse segundo semestre. Parte de espiritualidade, a gente vai ter que cuidar um pouquinho melhor da nossa espiritualidade. Para o amor, André, para os próximos meses aí, até mais ou menos setembro, vai ser um mês aí que as mulheres vão ficar bastante grávidas, tá? Vai ter positividade aí para a gravidez. Para o amor aqui, também fala de mais união. Os casais aí vão ter que estar mais unidos. Uhum, tá. Você falou aí cuidar da saúde. Você vê alguma doença nova, alguma doença o que existe que vai ficar mais forte, alguma coisa assim? As doenças que já existem, André, elas Hum. têm aí grande possibilidade de ganhar mais força, tá? As gripes, Covid, dengue, essas doenças aí que já afetam o nosso dia a dia, elas tendem a ganhar mais força, tá? Ainda nesse ano. Então, assim, eu não vejo novas doenças, tá? Eu vejo que essas doenças podem se atingir mais crianças, pessoas idosas, mulheres grávidas, tá? Pode ser assim que atinja maior número dessas pessoas, tá? Mas eu não vejo nenhuma nova pandemia, nenhuma nova doença, não. Mas as doenças que já existem, até mesmo aquelas que dificilmente as pessoas pegam, ganhando mais força. Uhum, entendi. E sobre o desemprego, Armando, tem muita gente desempregada ainda no Brasil. Você vê que diminui isso, continua como tá. Como que você vê sobre isso? Para o final de agosto e setembro, André, tem grandes chances de melhorar essa parte financeira e profissional, tá? Por enquanto está um pouco negativo, mas para o final de agosto, início de setembro, tem sim chances de melhorar a questão de empregos, tá? De abrir mais oportunidades. Claro que não vai ser tão fácil, tão amplo assim, mas eu vejo sim oportunidade de emprego abrindo mais, melhorando mais a questão financeira e profissional para a economia do país, ainda vai continuar um pouco no vermelho, tá? Tende a melhorar mais para frente, mas eu vejo sim que eles vão investir aí nessa parte aí de ajudar a questão de abrir mais oportunidades de trabalho para as pessoas. Tá. Tá bom, então. Se tiver mais assuntos aí que vocês queiram saber, pode escrevendo aí. Tô vendo que vocês estão comentando. A Genilda disse que tá muito frio no Rio Grande do Sul, né? Aqui em São Paulo também tá, mas acho que no sul deve ser muito mais, né, do que aqui. Deve estar bem mais frio, né? Quem mais que comentou? A Denise está nos assistindo, acho que eu já li o comentário dela, né? Helenice e Leninha também. A Esteves, Armando, ela pediu para você falar sobre o Gustavo Lima, cantor. O Gustavo Lima deu um pouquinho negativo aqui, referente à questão espiritual dele. Caminhos muito abertos na parte financeira, profissional, no amor, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com questão aí espiritual, tem que se cuidar um pouco melhor espiritualmente, tá? Evitar dirigir à noite, evitar assim viajar durante a noite, tá?
pode ser melhor para ele nessa fase, nesses próximos tempos, tá? A parte amorosa dele está muito positiva, traz caminhos abertos, até possibilidade de uma gravidez mais para frente, de ter filhos aí com a Andressa Suíta, né? Então, Uhum. deu bastante caminhos abertos, continua fazendo sucesso, tá? Então, deu bastante positivo para ele. Só cuidar um Uhum. pouco melhor da espiritualidade e evitar viajar à noite, tá? Viajar de Tá. carro, essas coisas. Tá bom, então. Se tiver mais assunto que vocês queiram saber, pode ir colocando aí, gente, dúvidas de espiritualidade, também pergunto pro Armando. Quem quiser mandar perguntas para vocês via Pix, só tá aí como participar, mandando 3 perguntas por 25 hoje durante a live, ganha uma consulta aí com o Armando, tá? Não tem sorteio, então aproveita que nossa live é mais ou menos 1 hora, só passa rapidinho aí. O Armando, e pro Lula, o que que você vê para ele aí? O Lula aqui deu um pouco negativo no dia de hoje, André. Trouxe aqui um pouco de negativo na saúde, espiritualidade dele também, algo de preocupação, algo de estresse, tá? Pode ser que ele esteja passando por uma fase de altos e baixos aí, principalmente na questão mental. Parte financeira e profissional tá positivo, eu vejo que ele ainda continua como um presidente, mas traz aqui algum tipo de negatividade referente à saúde dele, tá? E também a espiritualidade. Vai ter que se cuidar melhor, senão pode acabar precisando se afastar aí para se cuidar um pouco, se cuidar melhor, né? Tá. Isso é uma visão positiva. Possibilidade dele sofrer impeachment, alguma coisa assim, você vê alguma coisa nesse sentido? André, hoje deu aqui possibilidade de novos pedidos, tá? De impeachment, mas eu acredito que não acontece. Tá, então Ele novos não pedidos. chega, novos pedidos, mas eu acredito que ele não chega a sair, não. Uhum, tá bom. A Alane Albuquerque também nos assistindo, tava sumida, né? Ela sempre assistia nossas lives, aí voltou, tá- comentou aí novamente. Um pouquinho do Bolsonaro. Bolsonaro, caminhos abertos para ele, fartura, positividade. Um pouco negativo também na questão da saúde, precisa se cuidar um pouco melhor, principalmente algo relacionado à alimentação, tá? Precisa ter uma alimentação mais saudável. Parte espiritual, um pouco negativo, certo? Traz aqui algo de bom na questão familiar, mas precisa se cuidar um pouco melhor da saúde, espiritualidade. Pode sim precisar se cuidar um pouco melhor, pode sim precisar ir ao médico, fazer exames, tá? Mas traz muita fartura para ele. Tá. E essa questão, essa polêmica envolvendo as joias, Armando, você vê que pode complicar para ele responder alguma coisa mais grave, ou até prisão, não sei, mas você vê alguma coisa nesse aspecto? Olha, eu vejo que essa investigação ainda está um pouco longe de acabar, André. Tá? Hum, Essa investigação pode continuar, pode ter mais pessoas envolvidas. E aqui, a princípio, André, eu vejo sim ele precisando prestar esclarecimentos, tá? Precisando, é, assim, dar o parecer desse caso que ele está sendo acusado, né? Aqui não mostra, tá? Aqui não mostra nada relacionado à prisão para ele, não. Pelo menos por hum, enquanto. uhum. Tá bom. Deixa eu só explicar pro pessoal, gente. Tem lives que eu e o Armando faz, que as lives são gratuitas. Um comentário aqui, ó, sobre o cantor Eduardo Costa, né? Se ele tá com alguma doença grave, todo mundo tá falando, ele tá bem magro. Você vê alguma coisa aí nesse sentido? André, ele tá com uma doença grave. Assim, depende, tá? Depende Uhum, muito. Porque, assim, qualquer doença pode se tornar grave, certo? O caso dele é um problema relacionado ao mental, tá? A questão da alimentação dele também pode ser que ele se alimente mal ou se alimente pouco, tá? Traz alguns problemas relacionados à alimentação. Ele também pode ter algum tipo de problema, ou coração, ou pressão alta, diabetes, algo nesse sentido, tá? Aqui traz muito a questão mental, problemas relacionados ao mental, depressão, ansiedade, algo nesse sentido, tá? Então, assim, é uma doença que, se não cuidar, pode sim evoluir para algo mais grave, tá? São problemas de saúde. Se não cuidar, pode se tornar mais grave. Isso, qualquer problema de saúde pode chegar nesse sentido, tá? Mas aqui, a princípio, ele tá bem.
Ele tem alguns problemas pessoais também, tá? Entre família, mas assim, nada assim que a gente tenha que se preocupar muito, tá bom? Claro que ele tem que se cuidar, como a Maiara também tem que se cuidar. Mas assim, é a questão de cuidado. Se ele se cuidar direito, se ele se tratar, se ele ir ao médico, ver se está tudo ok de fato com a saúde dele, vai ficar bem. Tá? Agora, se, por exemplo, ele não se cuidar, deixar para lá a saúde, entendeu? Descuidar, aí sim, infelizmente, pode se tornar algo mais grave. Tá. Mas isso não tem nada a ver com feitiço, não foi feito nada Não, para ele, não, não. é doença mesmo. Não. Tem nada a ver com Hum, feitiço. tá. E fala, já que você citou a Maiara, fala sobre ela então, aí, o que que você vê para ela, né? Todo mundo falando aí. Maiara é quase no mesmo caminho, André. Na questão É. da Maiara, eu vejo aqui até mesmo, eu tinha feito uma previsão para ela já um tempo atrás. A questão dela, sim, de fato é um problema de saúde. Ela pode estar com anemia. Eu vejo também algumas dores no corpo, dores nas articulações. Isso pode prejudicar ela mais para frente. E também a questão, André, de um falso diagnóstico, tá? O que é o falso diagnóstico? É a impressão que as pessoas que tratam da saúde dela, que cuidam dela, dão a impressão que ela está bem, sabe? Mas ela Tá. não está. Mas ela não Sei. está. Então é como se fosse um falso diagnóstico. É como se você vai no passar com o médico e ele fala que está tudo bem e você não está bem de fato, tá? Então, traz muita negatividade, ela de fato precisa se cuidar. Eu vejo que ela é um pouco teimosa, ela não escuta a opinião dos outros, e isso pode sim prejudicar ela. Uhum. E a questão do relacionamento, eu vi uma notícia agora há pouco, não sei se é verdade também, que ela e o moço que ela tá lá, acho que é o Fernando Mocó, né? Teriam É deixado de se. Maraísa. Ah, é Maraísa, então. Então, a Maraísa. Mas, Deixaram de se seguir, então a gente fala da Maraísa. Você vê que eles estão juntos, terminaram mesmo? olha, André, eles podem ter terminado, ter se afastado. Aparentemente, eu vejo sim uma briga, uma discussão aí que causou essa negatividade, tá? Mas tem grande chance de volta também, tá? Grande Tá. chance Então, de volta. Então pode ser que eles tenham brigado, tenham ficado de mal, pode sim tenha tido aí bons motivos para esse término, mas tem grande chance de voltar. uhum. Então tem chance de voltar, tá bom? Então, e agora, Armando, fala do ministro Alexandre de Moraes, o que que você vê para ele? Para Alexandre de Moraes, hoje deu caminhos abertos para ele aqui, positividade, fartura. Aparentemente continua no seu atual cargo. Um pouco negativo na parte da saúde, tá? Saúde, espiritualidade, tá um pouco negativo. Pode se envolver em algum tipo de polêmica, em algum tipo de problema relacionado à mídia. Tem que evitar estresse, tá? Estresse pode afetar a saúde dele. Sei, ele pode deixar o cargo lá, ou Não, sair, ser tirado? Não, no momento não. você não vê Só isso se ele então. quiser sair. Só se ele Tá. quiser sair. Fora isso, ele continua. Tá. Tá bom, então.